Belezinha, já tá gravando agora. Eu vou compartilhar. Vamos lá, deixa eu colocar na tela de novo aqui. Prontinho. Esse aqui é o nosso material da aula de hoje que eu vou estar disponibilizando lá no grupo. E, né, a gente fala, por que que minha vida não anda, né? Como sair da estagnação? Como tirar essa percepção, esse bloqueio, porque muita coisa está atrelada quando a gente fala de estagnação, né? E a gente passa por isso por vários momentos da nossa vida. Então, não é uma única vez, uma vez estagnei e nunca mais aconteceu. Acontece sempre, né? Ele muda as figuras, muda o cenário, mas muitas vezes ele se repete, né? E eu trouxe aqui, né, um pouquinho de forma bem didática e bem clara, né? Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer nomenclatura, não entendi sobre isso, pode perguntar, fica à vontade, que eu vou estar sempre trazendo mais clareza sobre isso, né? Mas, assim, quem nunca sentiu que a vida está travada, né? Que atire a primeira pedra, quem nunca sentiu, poxa, tô sentindo que minha vida tá travada, não tá andando, parece que não tá fluindo as coisas, né? E a gente fala dessa barreira invisível, né, que impede a gente de avançar. E essa barreira, muitas vezes, ela tá dentro da gente, no nosso inconsciente, e de forma que a gente nem percebe, né? Então, mas vamos lá. Muitas pessoas acreditam que a estagnação acontece por falta de esforço, por falta de motivação, mas na verdade são forças inconscientes. Então, muitas vezes a gente ouve, nossa, larga a mão de ser preguiçosa, né? Ah, você não está fazendo o devido esforço. E isso é algo que machuca tanto, né? As pessoas que estão nesse fora, né, fora do contexto, elas não sabem o tanto do esforço interno que a gente tem que fazer para lidar com a estagnação. A frustração, a raiva da gente mesma, né? Quantas vezes a gente fala, poxa, só pode ser culpa minha isso, ou alguma coisa que eu fiz, algo que eu não estou prestando atenção. Aí a gente se culpa muito por isso. E a pessoa lá falando que é falta de esforço. Então, nesse momento, a gente mete o dedo naquele botãozinho, né, que começa com F, e não dá bola para o que os outros falam, não, sabe? Então, a gente tem que estar muito consciente disso, de que não é falta de esforço, né? E aqui a gente vai trazer clareza sobre isso, que a gente vai compreender que quando alguém falar, tipo, é falta de esforço, eu falo assim, peraí, vai estudar que você vai ver que não é falta de esforço. O que falta para você é conhecimento, não é falta de esforço. Jamais, tá? Então, porque aqui a gente fala, a neurociência, ela explica que o nosso cérebro foi programado para priorizar segurança e não crescimento. E isso vem lá dos primórdios. Porque os nossos ancestrais, lá da época lá da pedra, idade da pedra ainda, a principal quesito que eles pensavam era preciso manter a segurança, preciso sobreviver, preciso estar vivo. Isso era o principal. Não tinha o tanto de contexto que a gente tem hoje. Então, a neurociência já explica isso, a constelação também mostra que a gente pode estar repetindo alguns padrões familiares de forma inconsciente, porque ninguém, né, quer estar vivendo uma estagnação. Está parado, está sem movimento, vendo que o ciclo se repete e nada acontece. Isso daí acontece realmente de forma inconsciente. Por isso, quanto mais estado de presença, quanto mais estado de observar o que eu estou fazendo, beleza, o que que eu estou pensando, sabe, mapear o que que eu penso antes de fazer determinada ação. O que que me passou na mente quando eu comecei a me cobrar? Quando eu comecei a me rebaixar, quando eu falei que é falta de esforço para mim mesma, o que estava passando na minha mente? Então a gente começa a entender esses padrões de pensamento e esse estado de presença nos leva a entender e compreender por que que a gente está repetindo isso, né? Aqui nesse material a gente vai aprender como o cérebro pode estar sabotando o nosso avanço, né? Como os traumas familiares podem também influenciar a nossa vida diante disso. E o exercício prático que eu falo assim, trazer consciência sem colocar em ação é a mesma coisa que eu ler o livro e não passar nada para frente. Então, eu preciso sugar do conhecimento e praticar ele. É assim que eu gero a ação, o resultado daquilo que eu desejo, né? Mas vamos dar sequência aqui.
E aqui a gente entra no campo da neurociência, né? Então, se você sente que está presa no mesmo ciclo, falta força de vontade, né? Fala assim, será que é força de vontade ou é o seu cérebro que pode estar te protegendo do desconhecido? Porque muitas vezes a gente fala assim, é igual um exemplo. A pessoa, ela tem algo novo, né? Ah, uma proposta nova no emprego, só que é algo que ela nunca fez. Então, ali, ela dá uma certa segurada. O cérebro para e fala assim: calma, você nunca esteve aqui. Eu não sei se é seguro. E ele vai fazer o quê? Vai te bloquear para que você não avance, porque ele encontra naquilo um motivo de: opa, aqui é perigoso. Isso vale para qualquer situação que a gente vai fazer. Então, vamos dizer que eu vou citar o carnaval, né? Carnaval. Um povo sai pro bloquinho, aquele aglomerado de gente, e uma pessoa que teve fobia ou crise de pânico por conta de tumulto, ela não vai conseguir sair nessa muvuca toda. E por quê? Porque o cérebro dela já captou em algum momento, alguma situação que ela viveu, que aquilo é perigoso. Então, ela não vai dar sequência, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir estar no meio do povo. Por quê? Porque o cérebro já programado entende que aquilo é perigoso. Falar, Fabi, mas não é perigoso mesmo? É perigoso, eu concordo que é perigoso. Mas tem pessoas que conseguem ir num limite do que é seguro, digamos assim, né? Em ambientes onde a gente sabe que é seguro, e nem num ambiente seguro essa pessoa consegue estar, né? Então, o cérebro ele prioriza segurança e não crescimento. Isso é uma frase que a gente tem que sempre estar atento. O cérebro sempre vai buscar segurança. A gente não consegue aprender se a gente não se sente segura. A gente não consegue, tomar uma decisão se a gente não se sente segura. Então, para tudo, até para curar algo, um trauma nosso, a gente precisa de segurança para que a gente abra o campo e possa receber disso que vem como cura para a gente, né? Então, o nosso sistema nervoso ele foi desenvolvido para manter seguros e vivos. Ele não se preocupa se a gente está feliz, realizado, quer apenas evitar riscos, né? Então, aqui a gente tenta mudar algo na nossa vida, o cérebro identifica isso como um perigo, porque é desconhecido para ele, e ele para de proteger, ele ativa mecanismos como medo, ansiedade, procrastinação, autossabotagem. Por quê? Ele vê tudo aquilo como perigoso. Então, está afrontando ou está levando a você a um risco. Para ele é um risco de vida. Então, ele não quer que isso aconteça. Então, ele vai fazer todos os mecanismos ativados para que você não tome essa decisão, para que você não vá nesse local, para que você não faça aquilo que você deseja fazer. Por mais que isso seja algo que te realize, porque o cérebro não identifica a realização, ele identifica a segurança. Então, a gente precisa sempre, para mudar isso, a gente tem que reprogramar esse cérebro que ser feliz é seguro. Realização é seguro, entende? Até minha calopsita tá querendo dar pitaco hoje aqui, gente. Ela tá aqui, ó, só. Quando ela começa assim é porque eu começo a falar, ela quer falar também. Mas vamos lá. Aqui, o sistema límbico, ele é um dos sistemas mais, assim, importantes, tanto dentro do trauma, quanto no quesito aqui da autossabotagem. Por quê? Ele é responsável pelas nossas emoções e memórias emocionais. Então, tudo aquilo que a gente viveu, todo trauma, algo bom, algo ruim, ele guarda ali na memória interna do nosso cérebro e ele vai responder às mudanças com base nas experiências passadas. Então, é o exemplo que eu dei da menina que vai para um bloquinho, mas numa experiência passada, ela foi abusada. Daí ela não vai conseguir. Se ela não tratar isso, ela não consegue voltar a um mesmo cenário, mesma situação, sem que ela sinta ansiedade, sem que ela sinta medo, sem que ela entre em crise de pânico.
porque aquilo lembra e engatilha nela essas memórias do sistema límbico, trazendo para ela à tona de tipo, não é seguro, é perigoso, entende? Então, nesse sentido, o sistema límbico, ele é quem vai despertar na gente aquilo que é bom ou não, né? Então, se em algum momento da nossa vida a gente tentou algo novo e aquilo trouxe frustração, dor, o sistema límbico vai gravar isso como um alerta, né? Então, é igual uma memorinha lá do computador que vai, você deu um comando, opa, eu vou deixar aqui já registrado que esse comando não deu bom, né? Tentei empreender e falhei, meu cérebro vai associar crescimento a perigo. Se eu me expressei e fui rejeitado, meu cérebro vai associar com se expor é perigoso, falar é perigoso. Se dinheiro gerou conflitos na minha família, meu cérebro vai associar que ter dinheiro causa sofrimento, causa distanciamento da família. Então, cada ação, cada movimento, ele vai entender e vai compreender, ele vai criar seus próprios pensamentos, né, digamos assim, seus pontos de vista, né, como que dinheiro causa sofrimento. Sendo que se a gente for olhar de forma consciente e olhar assim, ah, Fabi, dinheiro causa sofrimento? Não, dinheiro não causa sofrimento. Mas num contexto, pode ser que naquela, para aquela pessoa tenha causado, e isso ficou gravado no sistema dela, né? E essas associações, elas se formam de forma inconsciente. Você não precisa pensar, você não vai entender. Não. Às vezes você nem entende por que você pensa daquela maneira. Você fala assim, "Putz, por que que eu penso dessa forma? Por que que acontece dessa maneira?" É totalmente automático, né? Então eu quero muito algo, mas o meu cérebro pode estar criando barreira para evitar um perigo, né? Que já não existe. E aqui, né, a gente fala boa notícia, o cérebro ele é plástico, né? Ele pode ser reprogramado. É a neuroplasticidade que a gente fala, que é até muito bom a gente sempre estar buscando aprender algo novo. Por quê? Quando a gente estimula o cérebro a aprender algo novo, vamos dizer que eu vou buscar aprender xadrez. Nunca fiz, nunca joguei, não sei como é. Por quê? Isso estimula o meu cérebro a produzir mais neurônios, produzir novos caminhos neurais, que são o quê? Esses caminhos que ele criou aqui de ter dinheiro causa sofrimento é um caminho neural. Não funcional, porque ele é ruim. Ele vai limitar a gente. Mas para que a gente possa criar caminhos novos, eu preciso estar sempre estimulando o meu cérebro. Porque estudos já revelam que é possível criar novos neurônios. Antigamente se falavam que os nossos neurônios eles iam se acabando com a nossa idade, né? A gente vai ficando mais velho, os neurônios vão acabando. Mas em estudos foram comprovados que mesmo com o passar dos anos, as pessoas que estimulavam ou queriam aprender algo novo, era notado essa produção de novos neurônios dentro do cérebro. Então, isso é muito importante, né? Então, entender que a gente pode sim, a qualquer momento, estar buscando criar esses novos caminhos de forma mais funcional, né? Não com base no medo ou naquilo que a gente passou, mas de uma forma mais saudável, digamos assim, sabe? De uma fonte mais sem ponto de vista, sem a ponto de vista do trauma, sem o ponto de vista do que eu trouxe da minha família, né? E daí a gente entende, e se o que te trava nem for seu? Porque daí a gente entra não somente no campo da neurociência, mas da constelação familiar, que são os padrões repetitivos. Então, isso acontece muito, muito, muito quando a gente vê em constelação familiar a questão do dinheiro. Né? Poxa, eu tenho problema com dinheiro, Fabi. Não sei o que acontece, sempre endividada, ou eu consigo fazer o dinheiro, mas parece que ele não rende, ele não fica, e eu não sei mais o que eu faço, né? Eu não sei por quê, não sei onde. E a primeira frase, às vezes, é até engraçado. Ah, quando você lembra que isso começou? Fabi, eu não lembro quando começou. Não tem essa memória, né? Então, isso a gente já aborda um pouquinho que possa ser padrões familiares e não aquilo que ela criou, que começou com ela, né? Então, por isso que a gente fala, e se o que te trava nem for seu, né? E a neurociência, ela explica como criamos padrões de autossabotagem e a constelação mostra que nem todos os bloqueios começaram com a gente, né? Então, muitas vezes não foi um trauma que eu vivi.
mas foi algo que eu venho carregando da minha genética, referente ao dinheiro, referente aos padrões de relacionamento, referente a como eu me relaciono, referente a como eu me expresso. Tudo isso pode estar dentro desse pacote familiar. E muitas vezes a estagnação ela vem de padrões herdados da nossa família, né? Então, se eu buscar olhar, ai, vou buscar. Será que tem alguém na minha família que também passa por isso ou teve esse desafio? Sabe? Então a gente vai buscando entender e compreender os padrões nosso, né, da nossa família e que a gente pode estar seguindo de forma inconsciente, né? Então a gente, aqui tem essa parte. Pense nisso. Sua família sempre teve dificuldades financeiras? Talvez seu inconsciente te impeça de crescer para não atrair isso, para não trair suas raízes. E isso é totalmente, isso muitas vezes aparece porque assim, a pessoa ela quer muito prosperar, só que ninguém da família dela prosperou. E na constelação, a gente tem alguns pilares como pertencimento, né? E o que que acontece? Pertencimento. Eu procuro ser igual para que eu pertença a um núcleo. Ah, Fabi, mas eu não tô nessa de pertencer, não. Gente, isso é totalmente inconsciente, tá? Muitas vezes a gente nem quer realmente pertencer, porque você fala, puta que pariu, Fabi. Minha família dá um BO. Eu falo assim, não, não queria, eu queria crescer sem, tipo, né? E até a forma de negar a gente exclui e isso interfere na nossa vida, né? Então, essa pergunta de sua família sempre teve dificuldades financeiras é algo que eu falo assim, beleza, eu vou pensar nisso, né? Porque isso pode ser um impedimento para que a gente cresça, porque a gente vai estar traindo as nossas raízes. Ah, sua mãe e sua avó tiveram relações difíceis? Talvez seu sistema emocional esteja preso a essa dor da sua mãe, da sua avó ou de algum outro familiar ainda mais distante, né? Como foram as relações das mulheres da minha família? Daí eu olho para a minha relação, né? Seus antepassados viveram a escassez? Talvez o meu subconsciente se mantenha sempre no quase por medo de perder algo. Então, vamos dizer que um avô meu ele ganhou muito dinheiro com o arrendamento das terras, ele vendeu, ele era um ótimo vendedor, um ótimo negociador, mas ele perdeu o contato com toda a família por conta do trabalho, acabou se afastando, N motivos, e esse sentimento para ele de afastamento da família, devido a tudo que ele conquistou, ele associa que é algo ruim. E isso fica na memória coletiva. Por mais que ele não passe, isso é passado de gen na herança hereditária que a gente tem. Então, o gene, ele vem, e muitas vezes isso desperta em algum núcleo da família para que aquilo seja olhado e seja curado, para que as outras pessoas da família possam sim prosperar e entender que podem fazer de forma diferente e ter aquilo que ele teve, sabe? Então, isso é super importante, né? A estagnação, ela pode ser uma lealdade invisível, né? Como eu estava falando aqui, ao seu sistema familiar. Mas aqui está a verdade, você pode honrar a sua história sem precisar repeti-la. A gente não precisa repetir. Então, tem muito. Eu fiquei muito resistente à constelação no início, porque eu via muitos consteladores e isso eu falo que toda a conduta do que eu faço é com base nos meus valores e eu vou ajustando aos meus valores. Então, quando a gente fala de honrar pai e mãe, não é tipo, porque muitas vezes você honrar um pai e mãe que foram ótimos, que te deram carinho, que fizeram um papel de pai e mãe, é fácil. Mas e quando você teve uma situação delicada entre essas duas figuras? Onde você não teve uma boa relação, onde você teve violência, onde você teve o álcool, onde você teve muitas coisas que trouxeram dores emocionais para você, e alguém chega e fala assim: olha, mas você tem que honrar pai e mãe, né? Daí você fala assim: peraí, eu não consigo, é mais forte que eu. A minha dor é mais forte. Entende? Então, aqui não é a questão de honrar pai e mãe, né? Mas honrar a tua história. Eles são peças importantes porque você está aqui através dele. Mas isso não quer dizer que você tenha que manter perto aqueles que feriram você. E isso é de uma importância, porque assim,
No trauma, a gente não cura algo se a pessoa está vivendo do lado daquilo que estressa, que gera o estresse no sistema nervoso dela. Não tem como eu gerar a cura, a compreensão, se ela convive com aquilo que estressa. Então, a pessoa traz consciência e o estresse vem, ela não consegue se sentir segura. Lembra que eu falei da segurança? Sem segurança, eu não consigo. Então, se eu não tenho segurança, eu não acesso a cura. Então, é muito importante, na hora da condução, saber exatamente, compreender a situação, saber manejar essa condução para que a pessoa acesse aquilo que ela quer, que ela deseja de forma segura, compreendendo que ela não precisa estar perto para honrar. Esse movimento de honrar é muito mais de uma energia de polaridade feminina e masculina dentro de si, porque muitas vezes, quando a gente passa um estresse com um pai, ou com um namorado, ou com um noivo, a gente associa o masculino a algo ruim. A gente não associa o meu namorado, aquela pessoa com quem eu fiquei. Não, a gente associa o masculino no inconsciente. E isso é ruim quando a gente associa o masculino, porque nós temos o masculino e o feminino dentro da gente. E o movimento de ação que vai contra a estagnação é o masculino. Então, muitas vezes, se eu tenho um conflito com o masculino, a estagnação ela se faz presente por conta disso. Então, para você ver como os emaranhados que existem, para que a gente possa compreender, é infinito. E a gente pensa, não, a estagnação é só falta de força de vontade, né? Aquela pessoa falou, é só falta de força de vontade. Ela tá com preguiça, né? É isso. E daí a gente fica puta da vida de ouvir uma pessoa falando isso. Mas a gente segue, né? Bora lá. Mas eu vou trazer aqui esse exercício. Ele não é como uma meditação, mas ele traz muita consciência. Então, se quiser, depois você pode, com o material, escrever num caderno, essas práticas e ler para você tudo aquilo que você escreveu. Porque quanto mais eu coloco para fora e leio, mais compreensão isso me traz, tá? Então, aqui, esse exercício prático, né? Vamos lá. Se sua família, vamos lá, pensar nisso. Se a sua família teve dificuldades financeiras, talvez seu inconsciente te impeça de crescer para não trair suas raízes, como a gente estava falando lá, né? Se sua mãe ou seu avô tiveram relações difíceis, talvez o seu sistema emocional esteja preso também a essa dor, né? E se seus antepassados viveram a escassez, talvez o seu subconsciente te mantenha sempre no quase por medo de perder algo, né? Então, o primeiro passo aqui para ativar essa consciência do bloqueio, a gente fecha os olhos e pergunta para si mesma: em qual área da minha vida me sinto mais travada? Sabe quando a gente faz aquele movimento de fechar os olhos, sem nenhum barulho, sem ninguém, e se perguntar: qual área da minha vida eu sinto que está travada? E se eu pudesse destravar qualquer coisa agora, o que seria? A gente vai percebendo que o nosso corpo ele vai trazendo sinais, né? Então, lembra que no primeiro exercício a gente já falava, sentem que qual parte do seu corpo você sente mais dor quando você fala que tem algo travado, né? É uma dor no peito, um nó no estômago, uma tensão em alguma parte do corpo que você sente que tá ali, ó, chamando atenção, sabe? Então a gente vai buscar no nosso corpo. Por quê? O nosso corpo, ele guarda as memórias de tudo aquilo que a gente viveu, inclusive dos traumas, tá? Então, tem até um livro, ele nem tá aqui, mas ele tá na minha vista aqui, que é do Gabor Maté, que é O Corpo Guarda as Marcas, né? E ele fala exatamente disso, o nosso corpo, ele guarda, ele registra. Então, por isso que na condução de um exercício, a gente fala, coloca o corpo junto. Porque se eu não coloco o corpo, eu não acesso aquilo que de fato eu preciso acessar. Então, quando eu faço a pergunta e espero essa resposta do meu corpo, eu estou buscando conectar tudo, porque só conectando é que eu vou acessar aquilo que de fato precisa ser acessado. Porque muitas vezes a nossa mente, ela pode estar trazendo só a informação, mas a mente, ela precisa estar conectada com o corpo.
Muitas vezes a gente se desconecta do nosso corpo, inclusive por conta de traumas. Por quê? Porque o corpo, ele gera dor e o cérebro ele evita a dor. Através do corpo a gente experiencia as coisas, a gente sente e o cérebro não quer sentir isso, né? Então é super importante estar sempre conectando, sempre perguntando. É igual aquela sensação de quando a gente vai fazer, escolher algo, sabe? Quando você vai escolher algo, você fala assim, escolha algo, mas escolha com o corpo junto. Sabe aquela vibração que você fala assim, e é isso. Putz, eu gosto muito disso. É algo que você gosta muito de fazer, que você sente com o corpo, o seu corpo fica feliz em fazer, né? Então, beleza. Nossa, tem uma comida que me gera uma memória que você fala assim, nossa, eu viajo. É isso. Sabe? O corpo tá trazendo essas memórias, tá? Então, passo dois para reprogramar o nosso sistema nervoso, né? Enviar essa mensagem de segurança que é super importante para o nosso cérebro. A gente vai respirar profundamente pelo nariz e soltar o ar lentamente pela boca. Faça esse movimento 3 vezes. Inspira primeiro, solta o ar devagar. Inspira, enche o máximo que você conseguir. Solta o ar novamente. E você vai colocando a sua mão no peito e você vai dizer em voz alta ou mentalizando: é seguro para mim crescer. Eu posso avançar sem medo. Minha vida anda na velocidade perfeita para mim. A gente pode repetir essas frases sempre que achar necessário. Eu posso olhar para o espelho e repetir essas frases, porque quanto mais eu falo, mais eu trago a consciência, mais eu trago a compreensão para minha mente que aquilo é seguro. Porque muitas vezes eu falo uma vez só. Fabi, falei uma vez só e nunca mais falei. O cérebro, ele aprende por repetição. Então, a gente precisa criar uma rotina para que ele se sinta seguro. Para que eu mude um hábito, eu preciso de um certo tempo fazendo exatamente as mesmas coisas para inserir um novo hábito. Porque senão meu cérebro ele não entende aquilo como, beleza, isso aqui é seguro. Isso aqui é um novo hábito. Consegui criar consistência em fazer isso, né? Então, é super importante a gente fazer isso. Outro ponto super importante aqui, quando a gente fala minha vida anda na velocidade perfeita para mim, e muitas vezes a gente tem essa percepção de que, poxa, Fabi, parece que minha vida está estagnada. E daí a gente faz um outro exercício que eu acho que eu nem coloquei aqui, mas é de olhar para tudo que a gente já criou, tudo aquilo que a gente já conquistou, né? Então, tudo isso vai fazer com que eu tenha a percepção e a noção de que a minha vida tá andando. Só que a minha mente, lembra da mente pessimista? A mente pessimista vai olhar sempre o lado ruim. Ela vai olhar sempre aquilo que eu não fiz ainda. Ela não vai olhar para aquilo que eu fiz. Então, quando eu coloco e insiro aquilo que eu já fiz, o meu cérebro entende que, opa, eu tô caminhando, eu não tô parada. É que eu estou com a percepção de que está demorando porque eu já queria estar tendo solucionado isso, ou conquistado isso, ou estar vendo isso que eu estou falando para você, entende? Então, é importante isso também, tá? E aqui a diquinha da neurociência, né? Quando falamos frases novas, o cérebro, a princípio, rejeita, mas com repetição ele cria novas conexões neurais. Então, você está reprogramando o seu cérebro para aceitar o crescimento como algo seguro. Então, é aquilo que eu falei, repetição. Repetir é o que vai gerar novos caminhos e entender que, ó, ok, isso é seguro. É seguro para mim crescer, é seguro avançar sem medo, é seguro ter muito dinheiro, porque muitas vezes, de forma inconsciente, se alguém na minha família foi passado para trás por ter muito dinheiro, eu vou entender que é perigoso ter muito dinheiro, que eu vou ser passada para trás. Entende? Então, sempre tá atento a tudo isso, tá? Então, o passo 3 é liberar os padrões herdados. E aqui, se a gente sente algum padrão ancestral, né, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar um papel, né, a lá escrita já atuando novamente,
E vai escrever: honro a minha família e sua história, mas escolho seguir meu próprio caminho. Eu me libero desse padrão e estou pronta para criar minha própria vida, né? Depois de ter escrito, ter lido, né, ter compreendido, trazido a consciência isso, eu queimo esse papel, eu rasgo o papel, para que isso gere essa mensagem inconsciente, né, para que eu mande para o meu inconsciente que o ciclo pode ser de fato encerrado. Ó, tô queimando aqui porque realmente estou encerrando esse ciclo. A nossa mente, muitas vezes, ela precisa de algo assim, ó, visual, né? E aqui a gente fala, é igual quando a gente fala que, vou fazer, né, um trabalho para fortalecimento de fulano, mas o fulano, se eu só falar que eu vou ajudar ele não vai nem, vai falar, não vai acontecer nada. Agora, se ele vê todo um ritual sendo feito para ele, fala assim, putz, eu vi, fizeram isso, mexe com o inconsciente dele. Então, de forma inconsciente, ele já entra naquela mesma sintonia de fazer o que é preciso ser feito, né? Então, isso é importante, tá? E aqui, depois que você fez, busca sentir como está a sua energia. Se ela de fato está se renovando. Se de fato está pronta para avançar. Se não, ainda. Sabe quando você tá ali, tipo, parece que bate aquele medinho, aquela insegurança, fala assim: ok, eu vou fazer de novo. Lembra que a repetição é o que traz aquilo que de fato vai trazer para mim aquilo que eu busco. Os novos caminhos neurais se constroem com base na repetição, então sempre, sempre estar atento a isso, tá bom? Bem, aqui a gente finaliza. Aqui, o próximo passo, sempre tem aqui o meu contato, lá no Instagram, tem o meu, aqui vai direto no meu WhatsApp, tá? Sempre tem um presentinho para vocês, né? Então, para quem está assistindo depois também, né? Então, é isso. Ficou alguma dúvida, Pri? Você que está hoje privilegiada, a Priscila está privilegiada hoje. Ou não? Ficou claro? Ai, tá mudo. Ficou claro, sim, Fabi. Ah, tá. Só que é bem Esse é um pouquinho profundo, mais. né? Nossa, no começo começou a dar uns gatilhos, assim, Dá começa a bastante. refletir, Uhum. mas deu para entender bem tudo direitinho. Uhum. Eu falo que a gente lê esse material uma vez, lê duas, daí você fala assim, caramba, peguei outro pontinho aqui que até então eu não tinha anotado. Então, assim, a gente vai lendo, é igual ler um livro, a gente lê uma vez, quando a gente for ler a segunda, você fala assim, caramba, peguei outro ensinamento que eu não tinha percebido da primeira. Até porque a gente Sim. está lendo com uma nova consciência, é uma nova pessoa que está lendo o livro. Então, quando você lê um material, é a mesma coisa. É uma nova Priscila que está ali lendo e vendo tudo isso. Os gatilhos, eu falo que a gente tem que sempre anotar os nossos gatilhos, para que a gente possa trabalhar eles, porque são pontos onde a gente vai trabalhar, né? São pontos onde, tipo, aquele bloqueio que fala assim, você vai só até aqui, eu falo assim, caramba, é ponto onde o teu cérebro fala assim, a partir daqui, né, você não tem segurança, calma, para aí, aqui você pode estar vulnerável. Né? Então a gente tem que olhar para tudo isso, porque realmente tem situações que vão engatilhar a gente. Você fala assim, não, naquele momento a gente chega e fala assim, calma, respira, calma que eu tô segura aqui. Eu já consigo gerar a segurança para mim mesma, né? E tem N fatores que a gente vai trabalhando ali, porque se foi algo quando a gente era criança, a gente fala assim, ok, hoje eu sou adulta e eu consigo cuidar de mim. Eu consigo cuidar de você, Priscila, pequenininha, que passou por isso, sabe? Então, há certos movimentos que a gente vai trabalhando dentro da constelação mesmo, que gera essa segurança para que a gente possa ter a percepção e a compreensão de tudo que está acontecendo, não é não? Mas, Eu acho que com os exercícios vai ajudar bastante, porque só de você explicar já já faz a gente pensar já. uhum, sim.
É isso. Eu falo que papo de alma é para expandir a nossa mente, para fazer a gente pensar. Porque o cérebro, ele não gosta de pensar, né? Oi, que você vai falar, nossa, como assim, Fabi? Tipo, a gente tem um cérebro que não gosta de pensar? Sim, ele não quer pensar, ele é preguiçoso, ele quer guardar energia. Por quê? Porque ele precisa sobreviver. Ele não precisa ler, não precisa fazer nada, ele precisa sobreviver só. E para sobreviver, ele não precisa do conhecimento, né? Ele pensa. Então, é sobre isso. Entende? Mas que bom que tá gerando clareza. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar lá no grupo, pode mandar mensagem no privado. Eu deixo o grupo fechado para não virar uma bagunça, né? Mas é sobre isso, tá? Eu vou colocar, subindo a aula, eu vou colocar a aula lá, subindo o material, também vou pôr lá no grupo, porque daí vai lendo, relendo e a gente vai tendo outras percepções, tá bom? Tá bom. Ficou alguma dúvida, algo que eu não falei? Oi? Ficou alguma dúvida, algo que eu não falei? Não. Ah, então tá bom. Então é isso, vou encerrar aqui. Gratidão, Pri. E durante a semana a gente se vê novamente. Aliás, durante a Tá semana bom. amanhã, né? Amanhã a gente se vê, então. Tá bom? Beijo, fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau.